pá, 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 parará. Ué, só tem uma foto e o texto. Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. Vai começar uma live aqui muito bacana, esclarecedora. Muita gente não tem conhecimento que Itabuna viveu uma enchente muito forte também antes de 1967. E a gente vai bater um papo agora com a Elide Brown. Ela é de Itabuna, bairro Pontalzinho, hoje escritora, professora e aos 81 anos de idade ela vai conceder essa live com a gente, vai falar sobre a enchente de 1947 e não 67, exatamente isso. Itabuna viveu uma enchente muito forte antes da clássica de 1967 e a gente vai falar sobre isso aqui. Boa noite para você que está chegando, muito obrigado pela confiança, seja bem-vindo. Antes da Elilde passar por aqui, não vi se ela já entrou, estive hoje no bairro Bananeira, gente. Nossa, o bairro está em estado de calamidade, mesmo uma realidade totalmente fora do normal. Alô, Mima, um abraço para você, boa noite. Gente, você sabe o que é cortar o coração de uma pessoa quando você presencia algo? É você visitar a Bananeira. A Bananeira já é um local completamente esquecido. Bananeira é um local onde as pessoas não têm uma casa bacana, não tem uma estrutura boa. E após a enchente, meu Deus do céu, ficou tudo muito pior. E posso dizer, fizemos uma matéria muito especial no dia de hoje. Vamos exibir aqui na Oz TV amanhã em relação à Bananeira. Querem uma imagem do que a gente vai viver e mostrar para vocês do que eu vi hoje no bairro Bananeira? Ah, meus amigos, não é brincadeira. Olha só essa imagem. Uma fila de casas, toda ela destruída. Toda ela destruída. Eu acho que é essa aqui. Meus amigos, é algo surreal. Bananeira, Itabuna, cenário de guerra. Meus amigos, é algo surreal. Foi isso que eu vi hoje na Bananeira. Uma mulher chegou para mim e falou assim: Oziel, aqui é a minha casa. Falei, cadê a casa? Ela era aqui, só tem o chão. Só ficou o chão da residência da mulher. Eu fui lá contar a história do seu Jean, aquele da canoa, da jangada, que salvou 121 pessoas. Fui lá contar a história dele. Quando eu chego na Bananeira, me deparei com vários desdobramentos. Famílias que perderam tudo, mas é tudo, não é só o bem, não é só o utensílio, não, perdeu tudo, inclusive a casa. É de chorar. Elide Brown já está com a gente, com essa professora, a enchente de 47, você que é estudioso, você que gosta de uma boa história, vamos começar agora essa história. Elide Brown, professora, seja bem-vinda, boa noite. Meu grande amigo, boa noite. É um prazer revê-lo, embora numa situação de calamidade pública, embora numa situação de tristeza, mas é muito bom rever você. Idem. Eu gostaria de dar uma boa noite para todos os que nos assistem e ainda gostaria de uma boa noite especial para as minhas amigas Maria Reis Gonçalves, a Né, a Sandra Maria de Jesus e a Charliene Souza. Você lembra, né? Charliene Souza. Foi que me apresentou a você, né? Exatamente. Nos conhecemos através da Charliane, que foi vereadora. Exato. Você foi homenageada em um momento muito especial da mulher aqui na cidade. Momento marcante aqui. Olha só,
Quando eu lhe convidei para a gente bater um papo sobre a enchente de 1947, menina, você não tem ideia, não. O que surgiu de pessoas falando de uma linguagem só, que enchente é essa, Zé, que ninguém nunca ouviu falar? Porque, Eliude, a enchente de 47, nem eu tinha escutado falar. Eu sabia da de 67, a clássica enchente de 67. 91, que vem bem mais próximo da minha faixa etária, foi uma enchente que trouxe prejuízo para Itabuna, mas não tanto. Mas a de 47, nossa, eu não faço ideia de como foi tudo o que aconteceu naquela época. Você viveu isso aqui em Itabuna? Imagine você o seguinte, se eu tenho hoje 82 anos e a enchente de 47, eu tinha 7 ou 8 anos. Estava passando de 7 para 8 anos. Quer dizer, as pessoas que estão na minha idade são muito poucas hoje, né? Exato. Então elas realmente não viram. Mas foi uma coisa assim pavorosa. Eu escrevi um artigo que você deve ter publicado no seu jornal. Exato. Sobre o que nós vivemos naquela época. A nossa casa era de taipa. E aí a água foi encharcando, porque, eu não sei se você sabe, a nossa casa foi construída por nós mesmos. E a gente ia no mato, pegar madeira, trazia na cabeça com uma rodilhinha, né? Sim. E deixava secar. Quando secava, a gente fazia, ia colocando a madeira e cruzando, e amarrando com arame. Com arame. E depois amassava o barro e ia jogando na parede. Fazendo isso é uma casa, exato. Depois rebocava direitinho, mas aí a água foi umedecendo tudo aquilo e realmente foi uma noite de terror, a casa toda desabando. Agora, gostaria de dizer para você onde foi o lugar que nós morávamos nessa época. Você tem ali o CESP, o Centro de Saúde, né? Exato. E a feira. Você vai subindo no Pontalzinho. Isso. Entra naquela rua, lá em cima. Então, nossa casa era na Travessa São José, número 5, que hoje é Alzira Paim. Avenida Rua Alzira Paim. Exatamente. Era aquela casa de esquina que a gente mostrou naquele documentário? Exato. Só que hoje é um sobrado que fizeram, né? Exato. Na época, em 47, era uma casinha humilde de taipa. Agora, o que aconteceu com o Rio Cachoeira é que ele invadiu. Imagina você que a nossa casa já era no alto. Tudo que estava abaixo da nossa rua foi levado pela água. Agora, uma coisa curiosa é que quando essa água desceu, as pessoas vieram nos recolher. Nós poderíamos ter morrido também, porque se nossa casa estivesse na situação mais baixa, nós teríamos morrido. Nossa. Bem, por que não morremos? Era um pouquinho mais alta só. Entendeu? Uhum. Bom, aí o que acontece? No dia seguinte vieram nos recolher e nos levaram para um galpão, ali perto onde havia antigamente o trem, lembra do trem? Não. Onde tem a Praça do Fórum. A Praça do Fórum. José Bastos. Então, ali tinha a rodovia do trem, a ferrovia do trem. Ali passava um trem? Ali passava, claro. Ali passava Eu estou precisando estudar mais a minha cidade. Não, eu vou voltar à nossa cidade ainda esse ano. E quero caminhar por todos os lugares. Então, ali havia a ferrovia. E havia um gaia imenso, né? Assim, era como se fosse assim, um lugar onde colocava cacau. Não sei. Como é que chama? A incubadora, não? Que hoje tem nas fazendas para secar o... Então... Isso. Então nós fomos para aquele lugar. E ali tinha um matagal. Nós fomos morar nesse lugar. Ficamos lá por 6 meses. Agora, o mais curioso e o mais chocante de tudo, aquela situação terrível, é que um dia nós resolvemos ir à beira do Rio Cachoeira para ver o volume de água que corria ali, que não era brincadeira. Meu amigo, você não imagina, até hoje os meus olhos estão vendo corpos humanos descendo o rio abaixo, móveis, madeira, tudo que você pode imaginar, plantas, tudo que você pode imaginar. Até hoje eu me lembro daquela cena. E aí foi baixando, etc e tal. Nós ficamos 6 meses nesse lugar.
Agora, como eu escrevi no meu artigo, a gente só tomava banho uma vez por semana, porque a gente era membro da Igreja Batista, e lá só dava banho uma vez por semana. Mas isso E as depois da nossas enchente. Isso depois da enchente. depois que a água baixou. Depois Entendi. que a água baixou, nós ficamos 6 meses nesse galpão. O banho era uma vez por semana. Uma vez por semana, porque não tinha água. No lugar não tinha banheiro. Olha, pra você ter uma ideia, tinha um matagal ao lado. Aliás, hoje, se você... quando eu estive em Itabuna com vocês, eu passei perto desse lugar. A Igreja Batista está ali. Era no fundo da Igreja Batista. Então, no fundo da Igreja Batista tinha um matagal. Era lá que a gente pegava. Ali hoje ali funciona a feira do Pontalzinho. Pois é, a gente pegava um pedacinho de jornal, um pedacinho de papel de jornal e ia no mato fazer a nossa necessidade. Ali. Surreal. 6 meses. O surreal. Não tinha água, não tinha banho, não tinha nada. As pessoas traziam de manhã um cafezinho pra gente com um pão e na hora do almoço, às vezes um pouquinho mais tarde, um feijão misturado com arroz. Lembra das bandeirantes? Sim. Não sei se você se lembra. Ainda existe hoje na Bahia? Bandeirante que você fala é aquela tipo uma caminhonete? Não, as Bandeirantes eram uma associação de jovens que ajudava... então, era uma associação de jovens, chamava Bandeirantes. Então, elas traziam pra gente a comida 2 vezes por dia só, tá? Bem, olha, foi um negócio horrível. A cidade toda foi inundada. Por completo? Nós perdemos tudo, porque os móveis antigamente eram aqueles móveis frágeis, e aquilo tudo molhou e se acabou. Nós ficamos com as roupinhas do corpo, e as roupinhas que a gente tinha, juntou e fomos para esse galpão. Foi muito sofrimento. Essa década de 47, 40 para 50, o Gabriel Lopes, inclusive, está dizendo aqui, a história sendo cobrada por uma pessoa que viveu na época e passou pela situação. Que privilégio. Exatamente. Muito obrigado, Gabriel. Exatamente. Ô Elilde, nessa época sua, já existia a televisão ou ainda... Porque a televisão chegou... Imagina! Na década de 50, a televisão. Não tinha Meu filho, nós tínhamos... Olha, a nossa casa... Lembra, você sabe o que é fifó? Olha, a Nana... Você sabe o que é fifó? A Nana falou aqui, do cacau. A Nana falou aqui, barcaça. Exatamente. Você sabe o que é fifó? Dormia lá. Meu Deus do céu. Você sabe o que é candeeiro? Candeeiro? Sei. Luz eu de... sei o que é. Tá bom. Então, era assim. Quando... eu não me lembro exatamente o ano que a minha mãe colocou luz elétrica em nossa casa. Não tinha luz elétrica. Era de candeeirinho, de querosene. Sim, exato. Candeeiro, não chamava fifó. A TV chegou na década de 50, mas era para poucos privilegiados. Não, mas não tinha TV em Itabuna nessa época. Não tinha energia, como é que vai ter TV, né? Exato. Itabuna era uma cidade muito pobre nessa época? Ou não? Não, pelo contrário, não. É o seguinte, o cacau, como você sabe a história do cacau, houve um desenvolvimento muito grande. Então, havia aqueles muito ricos, como é hoje o Brasil, né? Sim. E aqueles muito pobres, tá? Sim. Então, aqueles muito ricos tinham suas casas naquelas avenidas, ali, você se lembra... Bom, o fórum, se lembra do fórum, onde está o fórum hoje. Em cima, entre o fórum e a casa de cima, tem uma rua, onde está o correio, não é isso? Isso. O correio. Aí nasce o Tosta Filho. Exatamente, o correio ficava embaixo e o Banco do Brasil ficava em cima. E a seguir nós tínhamos o cinema. O Cine Itabuna. Já era ali? O Cine Itabuna, exatamente, naquela rua ali. Já existia o Cine Itabuna ali? Já existia o Cine Itabuna. Quer dizer, eu não me lembro quando começou o Cine Itabuna, mas eu me lembro que... Porque é o seguinte, quando se era batista ou presbiteriano, a gente não ia no cinema, era pecado. É sério? Sim, senhor. Não Imagina podia. ir no cinema, não podia, era pecado. O pastor proibia na época. Exatamente, então a gente só ia para a igreja. Então evoluímos bastante. Mas muito. Agora, eu gostaria de dizer para você uma coisa interessante. Quando eu estive em Itabuna, em outubro de 19, eu vi aquele rio Cachoeira com uma tristeza profunda. Porque aquele rio Cachoeira, eu não sei se a palavra cachoeira, porque ele tinha um nível que começava, ia descendo, não é isso? Exato. Até quando... Exato. E muitas pedras. Na época existia
Na época existia a ponte que ligava a cidade ao bairro da Conceição e uma outra pontezinha que era baixinha, que a gente passava. Quando o rio enchia, a gente não podia passar nessa segunda ponte. Aí Agora, a ponte de pedestre de Conceição. Exatamente. Então, a minha tristeza foi muito grande, porque eu até escrevi num artigo que eu escrevi na época, que para embelezar o rio, desbelezar, se existe essa palavra em português, não sei, tirar a beleza do rio. Sim. Porque aos 3 anos de idade, veja bem, eu nasci em 39, 40, 41, 42. Aos 3 anos de idade, eu ia todos os dias lavar roupa com a minha mãe. Olha só. E o rio corria manso entre as pedras. Era limpo. Agora, hein? Fala. Era um rio limpo, limpo. Exato, era um rio limpo, Não claro. era um sujo. E cada lavadeira tinha sua pedra para trabalhar, para lavar sua roupa. Para bater a roupa. Exatamente. Agora, eu vou dizer para você uma coisa positiva para todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Dos 3 anos de idade até os 11 anos de idade, eu ia para o rio lavar roupa com minha mãe às segundas, terças e quartas-feiras. Eu tomei muito sol na cabeça. Foi numa época em que a vitamina D fortaleceu os meus ossos. Meu amigo, há 2 anos atrás, eu fui fazer uma densiometria óssea e o médico escreveu que os meus ossos estão iguais a de uma pessoa jovem. Olha que Quer maravilha. dizer, dentro de uma pobreza absoluta, eu tive esse privilégio de viver no Rio Cachoeira, lavando roupa com a minha mãe, e a vitamina D me transformando o meu corpo, que está hoje com 82 anos, cheio de saúde, graças a Deus e muito feliz. Graças a Deus. Olha, para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo com a professora, com a escritora, Eliode Brown. A gente já falou sobre ela aqui. Ela é moradora natural de Itabuna, morou no Pontalzinho, foi para Salvador, montou um restaurante. Ela atendeu as personalidades da música baiana, como Caetano Veloso, Moraes Moreira saudoso Jorge Maria Bethânia. Maria Bethânia. Olha, uma infinidade de personalidades da Bahia. Em seguida, ela foi para São Paulo, depois Miami, se casou por lá, morou por muitos anos e retornou para São Paulo, onde mora até hoje, mas o seu coração está aqui em nossa terra. Após a enchente agora, que ela acompanhou aqui também pelo nosso canal, Elosiel, eu tenho um artigo sobre a enchente de 47. Eu escuto... Verdade! Eu escuto e estou lendo muita gente falar de 67, mas a de 47, ela foi tão grande quanto a de hoje e a de 67. E olha... Destruiu tudo! Bateu uma curiosidade nas pessoas, porque ninguém ouvia falar de 47. É algo que entrou completamente no esquecimento da história da nossa cidade. Exato. Impressionante. Exatamente. Impressionante. Essa época, como é que a cidade foi reconstruída, Eliode? Olha, é o seguinte, eu me lembro que um dia, depois de quase 6 meses, nós voltamos para o lugar onde era a nossa casa, porque destruiu tudo, né? Exato. E eles anotavam o nome do proprietário, que era minha mãe, os filhos, etc e tal. E naquela época, eu me lembro que minha mãe recebeu 300 cruzeiros. Eu não sei se era cruzeiro, eu não me lembro da época. Eu sei que